Olá, querido amigo, querida amiga do nosso canal, boa noite, bom dia ou boa tarde, conforme a hora. E seja bem-vindo a este vídeo do nosso canal. E hoje nós temos aqui um reloginho para consertar. Só que isso aqui não é um relógio comum, não. Já vamos ver por quê. Faz muitos anos que eu comprei esse reloginho, ele ficava na minha mesa de estudos, relógio com mostrador com números grandes. Ele abre e fica em pé assim. A gente consegue posicionar de modo que o visor fique num ângulo confortável para quem estiver olhando. Certo? Agora, à primeira vista parece um relógio comum, mas se você der uma olhada nele aqui assim, você logo vai perceber algumas coisas que dão a impressão de que esse relógio não é um relógio qualquer. Primeiro que ele é um relógio de ponteiro com um botão aqui do lado de acertar as horas, como qualquer relógio comum costuma ter. Mas aí ele também tem dois botões aqui, certo? Um botãozinho aqui, outro aqui. Se olhar aqui do lado tem uma porta USB, uma entrada USB. Se olhar aqui do outro lado parece que é uma entrada de cartão de memória. De fato, isso aqui não é um relógio qualquer, não. Se trata de um relógio espião. Se olhar aqui, ó, a caixa dele está dizendo relógio com câmera espiã. E o que acontece é que esse relógio tem aqui dentro uma microcâmera e um microfone, por isso a entrada do cartão de memória, e esses botões aqui são para comandar a operação. Teve uma época que esse tipo de relógio espião estava em moda, e até hoje você acha com facilidade esse tipo de relógio à venda. Ele tem algumas utilidades idôneas, pode ser utilizado, por exemplo, para vigiar crianças no berço, mas geralmente são usados para fins sensíveis. Aí a primeira pergunta, tá bom, João, por que você tem um negócio desse? Isso aqui foi mais por curiosidade que eu comprei, e foi também com a intenção de, vamos dizer assim, eu era muito fã dos filmes do 007, adorava aqueles mequetrefes eletrônicos fictícios dele. E outra coisa, eu estou expondo nesse vídeo o que este relógio é. Vamos considerar isso aqui mais como um conteúdo de curiosidade, certo? E o que aconteceu com o meu reloginho aqui? Ele parou de funcionar. Muitos anos ele parou guardado, ele parou de funcionar. Esses dias eu tentei ligá-lo, certo? E quando a gente abrir aqui, nós já vamos conseguir ver algumas coisas interessantes. Primeiro que a bateria dele aqui está solta e está estufada, tá vendo? Problema comum dessas baterias de íon lítio depois de algum tempo de operação. Os eletrólitos aqui têm reações químicas que formam gás e elas estufam. Isso aqui é extremamente perigoso. Essa bateria aqui se torna uma bomba relógio literalmente. Já deve ter visto aí no YouTube alguns vídeos mostrando explosões dessas baterias aqui. Então, eu não posso curto-circuitar essa bateria. Se eu fizer isso, ela pode superaquecer. Pronto. Então o primeiro defeito é que essa bateria é estragada. Já estamos livres dela. E aqui nós temos mais problemas. Essa unidade aqui é a câmera, ela está solta, né? E o relógio parou de funcionar também, né? Isso aqui é um relógio funcional, ele marca as horas. Então nós vamos fazer o seguinte, vamos tirar aqui agora com cuidado o circuito da câmera, isso, para nós acessarmos aqui atrás. Isso aqui é circuito de fotografia e filmagem. Então você vê aqui uma microcâmera, aqui embaixo um mini microfone de eletreto, aqui o slot do cartão de memória, aqui a entrada USB, aqui os pinos onde são soldados os fios da bateria, que eu cortei, certo? Se Deus quiser, isso aqui vai estar funcionando bem. E aqui está o mecanismo do relógio, que na verdade é uma máquina comum de relógios de pulso. Quando eu me propus a consertar esse relógio, eu já tinha previsto um problema nessa máquina aqui. Então eu encomendei, vou mostrar aqui para vocês, uma máquina de relógio novinha em folha para fazer a troca. Olha aqui que interessante. Isso aqui, para quem não conhece, ela está parcialmente desmontada, tem a bateria, tem um pininho ali. E aqui eu vou tentar mostrar para vocês, esta é a máquina do relógio. Então os relojoeiros já fizeram muito serviço. Você pode observar o seguinte, que ela tem um formato aproximado, né?
E não é sem motivo, elas têm esse slot aqui, é um slot de tamanho padronizado. Outra questão que você observou é que essa peça aqui é toda metálica, ou quase toda metálica, e essa aqui é quase toda plástica. Então o que acontece? Esta aqui na minha mão é uma máquina de relógio Miyota. É um tipo de máquina já amplamente disponível no mercado relojoeiro. Miyota. Muitos relógios de qualidade usam essa máquina aqui. E esta é uma máquina descartável, ela é toda de plástico. Tanto assim que quando isso aqui estraga não dá manutenção. Geralmente esses relógios de pulso baratinhos que se compra aí na rua por menos de R$30 usam uma máquina dessa que é completamente descartável. Então aqui nós temos duas possibilidades. Se o problema for só essa bateria, eu não preciso trocar a máquina. O relógio vai continuar funcionando com essa máquina aqui mais um tempo. Se eu trocar a bateria e ele não funcionar, é sinal de que essa máquina aqui está com problema, e aí eu já tenho uma peça de reposição. Então nossa primeira providência aqui vai ser substituir a máquina do relógio. Aliás, perdão, substituir a bateria, né? Vou fazer isso então em tempo real. Vou delicadamente aqui com a chave de precisão remover a bateria. E eu vou agora substituir pela bateria nova. Vamos alocar a bateria aqui com cuidado. Isso. Pronto. Ah, temos uma boa notícia. A bateria funciona. Aliás, o relógio funciona. Deixe-me já acertá-lo. Agora são 21h53. 21h53. Ok. E agora que isso aqui está resolvido, e nosso próximo passo agora, consertar isso aqui. Também não deve ser um trabalho difícil, né? Se você observar bem, são duas baterias equivalentes. Bateria de 3,7 volt. Temos aqui então um lenço umedecido de produto próprio para limpeza. Vou tentar limpar aqui esse resíduo. Pronto. Opa! Isso aqui é bom sinal. O próximo passo agora é devolver esse circuito aqui para o lugar dele, devidamente alocado. Vou apresentar uma coisa para vocês que é bem sutil. Se você observou na hora que eu abri, a câmera, esse pequeno dispositivo que é a câmera, fica montado nessa posição onde existe aqui um furinho, está vendo? Se olhar pelo lado de cá, é muito discreto. Esse furo corresponde aqui, ó, ao ponto que marca o número 12 do relógio. Então, os números todos têm um ponto, né? O ponto do número 12, que é maior, camufla a lente da câmera. E esse pequeno furinho aqui embaixo camufla o LED que sinaliza a operação dela, certo? Então agora que nós vamos montar novamente, observe aqui. O acesso para o cabo USB que carrega a bateria fica aqui do lado. O acesso para o cartão de memória aqui do outro lado, né? Assim. Isso. E aqui é sutil, mas a câmera se encaixa num bercinho aqui, que faz com que a lente dela fique naquele orifício por cima do número 12. Aqui. Tirar esses excessos de cola daqui com cuidado. Agora vamos arrumar um jeito de colocar de volta a bateria aqui.
gentilmente vamos fixar isso aqui. Isso. Vamos ver aqui. Ótimo. Ele está piscando e não sai disso porque está faltando um cartãozinho de memória aqui. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos fechar o aparelho, pôr um cartãozinho de memória e ver o que acontece. Então eu vou inseri-lo. Olha que interessante que o cartão é ejetável, certo? E o jeito como esse relógio funciona é interessante. Quando nós ligamos aqui com o cartão, ele formata o cartão, grava alguns arquivos operacionais, né? E um desses arquivos é o arquivo que opera a data e hora. Então eu vou agora mexer aqui. Você observou que ele acendeu o LED azul ali, ó, que indica a operação. Ele está operando o cartão. Esse LED não fica aceso permanentemente durante a gravação e as fotos, porque isso denunciaria que se tratar de um relógio diferente, né? Observe que ele tem aqui o LED aceso, indicando que ele está operacional. Se eu apertar aqui essa tecla, apareceu um pequeno lampejo vermelho, apagou e acendeu de novo. O que ele fez aqui foi tirar uma fotografia. Provavelmente a fotografia desta câmera que está filmando. E se eu aperto o outro botão agora, veja que interessante. Ele lampejou várias vezes, vermelho e azul. E depois ele apagou. O que está acontecendo aqui? Ele está filmando. Durante a operação de filmagem, ele fica com um LED apagado para não denunciar nada. E quando apertamos aqui de novo, indica que ele está aguardando o comando de operação outra vez. Aqui. E uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês é o que acontece quando conectamos a uma fonte USB. O que você está vendo aqui significa o seguinte, que ele está desligado da função de filmagem e carregando a bateria dele. Vamos deixar isso aqui um pouquinho assim. Muito bem, então enquanto o nosso relógio está ali carregando a bateria, vamos pegar o cartão de memória dele, colocar aqui no computador e descobrir o que foi que ele gravou. Então aqui é uma coisa interessante, esse arquivo time.txt, quando nós abrimos, ele tem aqui, ó, uma data e uma hora. Então o que nós precisamos fazer aqui é registrar a data e a hora que o relógio vai praticar enquanto o cartão de memória estiver lá, certo? Então vamos atualizar isso aqui, 2022, dezembro 30, e agora já são 23h34. Hoje eu tô meio sem sono, tô mexendo com isso tarde. 23h34. Salva. Na próxima vez que o relógio for carregado com esse cartão de memória, ele vai usar esses dados desse arquivo como referência para gravar a data e a hora. Então ele criou aqui dois arquivos, duas pastas, uma pasta para fotografias. Você pode ver que a fotografia é muito bem tirada, né? Essa aqui que saiu um pouco melhor. Se você observar aqui, ele está mostrando aqui a data. Está distorcido porque esse arquivo estava corrompido, né? Vamos ver a filmagem agora. Ele produziu aqui vários clipes, que foram os clipes que nós estávamos testando no momento em que ele foi ligado. Vamos abrir algum desses aqui e ver. E depois ele apagou. O que está acontecendo aqui? Ele está filmando. O que nós podemos observar aqui? Vamos ver, vamos abrir um outro clipe desses.
ele fica gravando o som do mecanismo do ponteiro funcionando. É ruim isso, ouça. E a outra coisa é que nós não temos controle sobre isto aqui, ó. A data e a hora vão ficar aparecendo por cima do vídeo de qualquer jeito. Então agora eu quero mostrar para vocês como é o vídeo gravado pela câmera embutida aqui no reloginho. Então a primeira coisa eu vou limpar com uma flanela umedecida própria para lentes. Esse vídeo aqui já mostra o primeiro defeito do relógio. A gente não tem muito como prever como que vai ficar a imagem que nós estamos gravando, porque eu preciso apontá-lo aqui para mais ou menos aqui para o meu rosto, na expectativa de que meu rosto esteja bem quadrado. Eu só vou descobrir isso daqui um pouco quando eu fizer o corte final. Segunda questão. Esse relógio nunca serviria para um serviço de espionagem sério. Primeiro que a qualidade da imagem não é grande coisa, como você está percebendo aí. Eu já tinha usado esse relógio outras vezes, já tinha visto isso. Outra questão são esses artefatos de áudio que são muito difíceis de perdoar. Enquanto eu estou aqui falando com você está ouvindo aí o barulho da máquina do relógio de ponteiro trabalhando. Outra questão é esse método de acertar o relógio interno. Eu teria que atualizar o arquivo, gravá-lo no cartão de memória e imediatamente colocar no relógio para aquele ajuste de hora não se perder. Então, provavelmente, a hora que você está vendo aqui do lado da tela gravada não corresponde ao horário real. Não é um relógio tão discreto assim, porque dificilmente ele vai ficar muito tempo despercebido. Qualquer pessoa aí que tiver uma observação um pouquinho mais sagaz vai perceber que o relógio tem uma entrada USB, tem uma entrada para cartão de memória, tem dois botõezinhos aqui do lado. Ele ia ser manipulado, ia ser mexido e sem nenhuma dificuldade descobrir-se-ia que se trata de um relógio com uma câmera escondida. Desculpa, tem um calor danado aqui onde eu estou gravando. E fora o seguinte, é muito difícil controlar a gravação dos vídeos. Você tem que deduzir aqui a hora que está gravando, a hora que está fotografando e tudo isso. E a outra questão é a carga da bateria. A gente não tem nenhuma maneira de monitorar a carga dessa bateria. Então, para que poderia servir um relógio desse? Bem, primeira coisa, como um relógio comum. Afinal de contas, é um relógio bonitinho, né? Não vamos negar que a aparência física dele é de bom gosto. É um relógio clássico. Então, qualquer pessoa que gosta de um design mais retrô, talvez fosse gostar de ter esse relógio na sua mesa de escritório. Como relógio comum, ele seria uma utilidade boa. Talvez para a gravação de um vídeo diário. Então, a pessoa que tivesse um trabalho no escritório, no consultório, alguma coisa assim, poderia usar esse reloginho aqui para gravar apontamentos, para gravar lembretes para si mesmo, que ela pudesse consultar depois. Uma ideia. E talvez como uma máquina fotográfica improvisada, né? E aquilo que eu acho que é a principal utilidade dele, satisfazer a fantasia de espionagem 007 que muita gente tem. Vamos lembrar aqui que os filmes do 007, normalmente os filmes mais antigos, que eram cheios daqueles apetrechos eletrônicos com câmeras e gravadores camuflados em objetos de uso comum, é uma coisa que mexe muito com a fantasia de gente da minha idade, e até os mais antigos que eu. Então daqui um relógio, um brinquedinho que poderia servir para isso. Talvez para entretenimento de crianças, uma criança mais velha que achasse interessante poder exibir para os amiguinhos que tem um relógio que faz vídeo, se bem que eu acho que nos dias de hoje dificilmente uma criança se interessaria ou se impressionaria por isso, não é verdade? Em última instância, ele servisse para documentar alguma coisa que valesse a pena. Mas aí eu tenho que fazer a ressalva para vocês que não é uma atitude elegante, nem honesta, gravar ou filmar uma pessoa sem que ela tenha conhecimento de que está sendo gravado ou filmado. Né? Muito bem, agora que está recuperado eu vou ter que decidir o que fazer com esse relógio aqui. Provavelmente ele vai servir para eu ver as horas aqui na oficina ou talvez no meu escritório. Para encerrar o vídeo, eu queria mostrar uma coisa para vocês. Se você ficou curioso quando eu mostrei o primeiro take do relógio com esse aparelho aqui, então eu vou explicar do que é. Isso aqui é uma câmera digital esportiva de alta definição Kodak. E como sempre agradeço a você pela sua audiência, pelo seu prestígio. Muito agradecido como sempre, fique aqui conosco porque
mais coisa vem por aí. Como sempre, muito obrigado.